Olá, alunos e alunas. Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos, né, viajar hoje nesse mundo ainda dos órgãos dos sentidos, né? Essa aula é um complemento aí à aula do pessoal aí da educação física, onde vocês viram aí a questão de uma partida, né? Que uma pessoa cega, ela não está de fora de uma atividade física, jamais, ninguém está de fora, né? Nem eu também, viu, pessoal? Estou também precisando entrar aí, Revoredo, e entrar nessa atividade física rapidinho, mas vamos conversar um pouquinho sobre as novidades. Vocês estão sabendo, né, que nós já temos aqui um aplicativo de interação, onde vocês vão poder conversar com a gente em tempo real para as aulas ao vivo. Nas aulas gravadas, vocês têm ainda, continuam com o YouTube lá, o chat do YouTube. Mas agora nós vamos ter aqui, gente, olha que legal, a questão, né, do aplicativo, onde vocês já devem ter visto várias orientações de como, né, baixar. E aí eu vou colocar aí para vocês, né, o QR Code para a gente ver aí a questão do Android. Quem está com o seu telefone Android, vai aí apontar sua câmera para a TV e vai baixar aí, porque nós precisamos conversar a respeito, né, das nossas aulas. Vocês precisam dizer de que escola vocês são, quem são vocês, o que é que vocês querem perguntar, o que é que vocês querem sugerir. Mas quem tem aí a questão do celular, né, diferente iOS, ele vai poder também contar, né, com esse aplicativo. Então você também, aí agora é a sua vez. Vamos mudar aí o QR Code para os alunos, né, as pessoas que estão nos assistindo agora e querem baixar o aplicativo em iOS. Vamos lá? Então, vejam, gente, é muito importante que vocês baixem e nós estamos contando já a partir da próxima aula, né, com essa interação. Nós vamos ter aqui a participação de outro professor de ciência. Enquanto a gente está conversando, tem alguém aí interagindo e dizendo para a gente o que é que vocês estão falando, quem são vocês, de que escola. Imagina a gente fazer aqui um campeonato para ver qual é a escola que está participando mais nesse momento ao vivo. Eu acredito que vocês gostariam que fosse a escola de vocês. Imagine que, além da gente apontar, tivesse alguma premiação, alguma surpresa aí para vocês. Então, conversa com os amigos, chama os colegas para que eles possam rapidinho também baixar e a gente poder fazer uma interação bem legal. Porque, gente, as aulas estavam legais, mas com interação eu acredito que será bem melhor. Imagina você fazendo uma pergunta ou pedindo para que eu volte algum slide para explicar melhor, ou você também querendo dar alguma experiência, dar algum exemplo do que a gente está trabalhando, ok? E aí também a gente não pode esquecer, né, a questão que as nossas aulas, elas têm aí um acesso muito grande. E aí a gente conta hoje com o intérprete Plínio, né? Como eu já disse, eu sou a professora Isabel e esse é o meu sinal. E conto aí com vocês também participando. Vamos ver aí também a interação de todos, ok? O que é que nós temos mais? Lembrando a vocês, né, depois de tanta conversa, que a aula é de ciência. E aí, será que esse local onde vocês estão, que vocês acabaram de assistir a aula de educação física, vocês querem assistir a aula de ciência aí também? Se está legal, fica, pessoal. Se não está, muda rapidinho. Não esquece de deixar um papel, uma caneta, bem próximo, porque se precisar, vocês vão anotar. E aí, o que é que eu tenho mais, professora? Lembrar, né, que nós estamos nesse momento ao vivo, mas que vocês vão poder assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem. E poderão também indicar para os amigos. Fala lá para os amigos. Gostei da aula, vai dar uma olhadinha na aula da professora de ciência, vai dar uma olhadinha na aula do professor de educação física e assim por diante, gente. Faz aí a propaganda para a gente também. Como eu sempre trago para vocês, eu sempre gosto de falar que a nossa aula ela tem um roteiro. E nesse roteiro nós vamos visitar hoje os órgãos dos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, complementando a aula passada. O que é que nós temos? Lembrar que esse sistema sensorial, né, ele tem a capacidade de avisar, de apontar, de nos informar o que está à nossa volta e o nosso corpo dá respostas. E aí, estão lembrados da aula passada? Eu pedi a vocês que vocês desenhassem os órgãos de sentidos, porque hoje nós vamos precisar deles. Talvez venham aqui algumas novidades e vocês precisem aí do lado do desenho colocar alguma observação. Por isso que era importante o desenho. Nas aulas de ciência,
É muito importante desenhar, porque o desenho ele complementa aquilo que a gente está falando, que a gente escreve. E também, já que eu estou falando de órgão dos sentidos, a questão aí da visão vai facilitar, né, a memorização, vocês lembrarem depois. E também, como o professor Rivoredo e o professor colocou aqui para a gente hoje, né, na falta da visão, né, para os nossos alunos, para os nossos colegas cegos, eles sabem que podem contar com outros mecanismos em relação a isso, ou seja, outros sentidos vão ficar mais aguçados. A questão do tato e a questão também da audição. Então, eu vou também descrever aqui, no momento da apresentação, para também facilitar aí a compreensão de todos, né? O que é que nós precisamos? Ter essas imagens, porque na hora que eu for falando, eu vou dizendo, anotem, escrevam isso. E aí, vamos lá. Aqui lembrando a vocês que por meio dos sentidos a gente percebe tudo que está à nossa volta. E além de perceber essas sensações que nos rodeiam, a gente vai poder também dar respostas, né? Essas sensações faz com que a gente fique integrado com o ambiente. Então, a partir desses sentidos, eu vou não só codificar o que está à minha volta, mas também eu vou dar resposta, que é o que a gente conversa a respeito aí de estímulos. Lembrando que esses órgãos dos sentidos, também chamado de sistema sensorial, é o paladar, a gustação, o olfato, o tato, a visão, né? E a audição. Vimos no encontro passado que eu falei, aproveitei para falar do coronavírus, né, gente? Em relação ao paladar e o olfato. Então, ainda fiquem atentos a esse tipo, né, de ação. Faltou, vamos conversar em casa para poder investigar rápido. Vamos começar hoje pelo tato. Né? O tato, que é um dos 5 sentidos, a gente vai ver aí que ele tem essa capacidade de a gente poder identificar a partir do toque, e que as mãos, muitas vezes a gente pensa que é só as mãos que têm essa capacidade, mas todo o nosso corpo, toda parte do nosso corpo é capaz de perceber o que está à nossa volta. Claro que a mão vai facilitar devido ao movimento, à mobilidade que os dedos e as articulações têm. Vamos continuar. Trouxe aí algumas curiosidades sobre o tato. Olha aí, gente, o tato é o primeiro sentido que se desenvolve em nós humanos. Então é por isso que o bebê tudo que pega, né? Ele tem a questão também da oralidade, mas ele pega e traz na boca para conferir. Porque também a nossa boca, os nossos lábios, também têm essa capacidade tátil, ou seja, essas terminações nervosas táteis. Outra coisa aí é que todos, né? A questão aí de todos os sensores táteis, eles estão ligados aos nervos, que vai fazer a comunicação com o sistema nervoso. Legal, não é? Lembrando do tato, sempre aquela atenção de objetos cortantes, de matéria quente, material aí na cozinha, não é? Alguma coisa aí que o pai está trabalhando com prego, com vidro, então a questão de estar calçado e também a questão aí das verminoses em relação aí ao tato, porque algumas conseguem entrar pelos poros, ou seja, pela a pele dos pés. O que é que nós temos mais? E aí, gente, o tato também tem uma função importante. É ele que vai identificar a questão da dor. Olha o que eu coloquei para vocês. A dor é percebida quando todos os tecidos da pele são danificados pela ação do calor, por objetos cortantes. Alguns receptores táteis também são responsáveis por essa sensação da dor. E aí eu pergunto a vocês, será que poderíamos ficar sem sentir dor? A gente sabe que a dor não é bem-vinda. Ninguém quer sentir dor, mas a dor é um alerta, que alguma coisa não está bem. Imagine uma pessoa que não sente dor e começa a caminhar descalço e pisa num pedaço de vidro, que pisa num arame, né? Até mesmo numa pedra. Então, é essa sensação tátil que vai fazer com que a gente tire a mão dali, o pé dali, se a gente está pegando em alguma coisa que vai nos trazer dor. Então, e as dores internas também são avisos que algum órgão não está funcionando bem. Então, as dores e a dor, ela não é bem-vinda, mas ela é muito importante. O que é que nós temos? A questão aí, né? O sistema Braille permite que os cegos, né, consigam ler, consigam identificar o que está à sua volta. Então, imagine há algum tempo atrás que não era, os cegos não tinham vamos dizer assim, essa oportunidade da leitura, da escola, né? E aí começa a trazer esses materiais. Nas nossas escolas nós temos não só brinquedos, como objetos pedagógicos, ou seja, jogos pedagógicos que vão ajudar
a essas pessoas, né, conseguirem se comunicar, ler as atividades, participar, brincar em relação aí à falta aí da visão. Então, a questão aí do tato sobressaindo, o tato tendo essa capacidade de dar conta daquele sentido que lhe faltou. E aí, né, falando aí em Braille, a gente vem para a visão. A professora, a gente já sabe que é um dos 5 sentidos, que a gente consegue perceber devido à luz. É a luz que vai trazer essa capacidade para perceber o que está à nossa volta através aí da visão. Eu hoje tenho uma curiosidade para falar. A gente tem o hábito de dizer assim, os olhos, né, eles conseguem ver, né? Aí a gente vai ver aqui que os olhos, eles apenas captam a informação, mas quem tem esse poder, a gente vai dizer no final. Guarda aí essa informação. E aí a gente está trazendo aqui um pouco da estrutura, né, do olho, e tirar aqui assim algumas dúvidas, né, em relação à questão do olho, a parte mais visível, que é o que nos interessa hoje. Futuramente nós vamos ter algumas aulas só voltado para a visão. E aí eu vou trabalhar alguns problemas de visão. Mas hoje eu trouxe para vocês algumas curiosidades. A esclera, que é a parte branca do olho. A pupila é que regula a luz que entra no olho. Então, a pupila é essa bolinha escura, que muita gente pensa que é uma bolinha, mas é um orifício, né? Ele é só um arco, é por lá que vai entrar a luz. Então, às vezes, a gente está na rua e entra direto em casa, né? E aí, a gente está numa hora do sol muito quente, um momento muito iluminado, e a gente não consegue ver. E diz assim, gente, mas eu não estava num momento... Aquele ambiente que você entrou, ele tem pouca luz. Então, o que é que vai acontecer? A sua pupila estava fechada. Então, agora que tem pouca luz, ela vai abrir. Então, essa questão aí do movimento da pupila vai depender a questão aí da luz. E eu tenho algumas curiosidades sobre a pupila. Gente, primeiro é a questão de alguns exames para o médico, né, o oftalmologista poder observar a parte mais interna, ele precisa dilatar a pupila. Outra coisa é a questão aí, muitas vezes, em relação a determinados crimes, quando vai ser identificado através do corpo em que momento aconteceu. Então, pela pupila, consegue identificar se ela estava aberta, se ela estava fechada naquele momento. Já existiu também a questão aí de um filme que ele trazia para a gente uma informação muito interessante. Quem assistiu determinado episódio do filme era uma pessoa que não falava. Então, o que é que aconteceu? Ele fez todo o retrato falado lá e conseguiu desenhar. E aí, conseguiram identificar em que momento estava acontecendo aquela cena pelo desenho perfeito daquele artista. Aí a questão aí vem a íris, parte colorida do olho, né? Aí em volta aí do orifício da pupila. É a íris a questão aí da cor. A cor dos nossos olhos, castanhos, pretos, verdes, azuis. E também quero trazer aqui uma orientação, né? Um cuidado. Eu sei que existe aí em vários lugares vendendo lentes de contato, lentes coloridas. Muito cuidado, gente. A usar, a manusear, não só a procedência dessa pupila, dessa íris, que é a lente que você está comprando, mas também do manuseio dessa lente, né? A questão aí da mão suja, passar no olho. Olha aí, mais coisas aí a professora trazendo. E aí o cristalino, né? Ele orienta aí a questão dos raios até a retina. Então, o cristalino é como se fosse a lente dos nossos olhos. Algumas pessoas, quando chegam a determinada idade, precisam trocar o cristalino. É como se estivesse trocando a lente do nosso olho, a nossa lente natural. Mas vamos caminhar. Trouxe aqui rapidinho para a gente poder situar, porque eu quero que vocês, na nossa próxima aula, já comecem a saber em casa, na família, na escola, nos vizinhos, quem tem algum probleminha aí de visão. E aí eu vou colocar alguns para vocês. A miopia, que a imagem se forma antes da retina. E aí a gente vai dizer assim, e o que é uma pessoa míope? Né? A gente vai tentar entender aí, se se forma antes, professora, como é essa imagem? Como é essa lente, né? A questão aí para corrigir o óculos dessa pessoa. A hipermetropia, que a imagem se forma atrás da retina. E aí eu vou deixar aqui uma dica para vocês pesquisarem. É assim, gente, uma consegue ver bem de perto e não consegue ver de longe. E a outra ao contrário, consegue ver de longe, mas não consegue ver de perto. Será que vocês já
viram falar nisso? Se não viram, vão lá e façam essa pesquisa. O astigmatismo, que é a questão aí do defeito da curva córnea, né? Também tem aí a questão de óculos, né? Para corrigir a presbiopia, a vista cansada. Aí a gente começa, né? A chegar a uma determinada idade e a gente precisa, pessoal, né? O meu caso, a vista cansada, a questão aí do óculos. O óculos vem aí para, vamos dizer assim, dar um apoio, né? Dar uma relaxadinha aí nos nossos olhos que já estão cansados de tanta leitura, de tanta escrita, de alguns trabalhos manuais e do dia a dia como um todo. A questão do glaucoma, aí a gente vai ver uma questão aí, se é hereditariedade. Professora, meu avô teve, minha mãe está apresentando, e assim a gente começa a ver também. A catarata, que é o embaçamento do cristalino, que vai ter que trocar esse cristalino, é como se fosse trocar a lente do nosso olho. A conjuntivite, né? Que aí eu quero falar um pouquinho dessa conjuntivite. É a questão, gente, ó, causada por vírus e bactérias. Vocês sabiam que a conjuntivite, além de ser contagiosa, é a falta de cuidado, de higiene adequada. Esfregar os olhos com a mão suja, né? Professora, mas na hora quando a gente vê já está esfregando. Então, vamos começar a se policiar. Vamos ter cuidado em relação a isso, ok? É muito importante a gente parar para ver o que é que a gente pode fazer em relação a esses cuidados. E eu trouxe esses probleminhas, né, ou defeitos da visão, para que vocês comecem a pesquisar. Nós vamos ter uma semana de aula só falando de visão. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque eu vou trazer alguns exercícios e também algumas imagens, para ver se a gente consegue ver de forma diferente. O que é que eu tenho mais? Passei aqui 2. O que é que eu tenho mais aqui? Vamos agora para a questão da audição, né? A questão do ouvido. O ouvido dividido aí em 3 partes. O ouvido externo, médio e interno. E a gente vai começar a perceber que tudo no nosso corpo é perfeito, gente. Até o formato da nossa orelha, ele tem um porquê para captar esse som, né? Então, essa estrutura aí é para captar o som. E o que é que tem mais, professora? A gente vai ver nessa questão aqui do meato externo, como se fosse um tubo, né? Como se fosse um corredor. Gente, aí vão apresentar substâncias para proteger o nosso aparelho auditivo. E algumas pessoas não entendem essa proteção. Então, a cera do nosso ouvido é para proteção de poeira, até mesmo de algum inseto que venha entrar. Enquanto a gente está dormindo, a gente está correndo, a gente está no campo, a gente está no campinho jogando bola, na horta, e pode entrar. E aí, se for um inseto, as asas desse inseto eles vão ficar presas aí nessa proteção que é a cera. Então, muito cuidado ao fazer a higiene, a limpeza. Essa limpeza, ela deve ser só nesse pavilhão auditivo, ou seja, só na orelha, só na parte externa. Claro, se a cera está aparecendo, dá uma limpadinha rápida. O uso de cotonete não é indicado. Por quê, professora? Porque alguns vão tentar limpar ele todo. E aquilo que era para ser a proteção, o que vai acontecer? Você vai ficar desprotegido, você não tem esse contato mais, né, com essa cera, e aí a poeira, e vai ficar mais vulnerável à infecção. Depois aí nós temos a questão desse pavilhão, a gente tem o tímpano. Também quando formos voltar, vamos ter uma semana só de audição. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas experiências mostrando como é o tímpano. O tímpano, gente, é como se fosse uma panela com plástico filme bem esticado. E aí qualquer vibração que é emitido no meio externo, ela vai vibrar. E essa vibração vai fazer todo um mecanismo em relação a essa parte média do nosso ouvido. Então, aqui, junto ao tímpano, vamos ter os 3 ossículos menores do nosso corpo, que é o martelo, a bigorna e o estribo. O que é que eles vão fazer, professora? Eles, como se fosse uma engrenagem, eles vão começar a maquinar aí, e aí toda essa parte do ouvido médio vai começar a enviar mensagens, né? E essa mensagem vai chegar até a cóclea e vai levar para o nervo acústico. Esse nervo acústico vai levar a informação até o nosso cérebro, ou seja, até o nosso sistema nervoso central, e aí a gente começa a codificar os sons. Então, nesse caso, além de mostrar a vocês o cuidado que a gente deve ter, é importante a gente saber como é que a gente escuta. Por isso que eu digo,
disse lá no início, gente, ó, às vezes a gente diz, com o que você escuta? A gente diz com o ouvido, né? Mas o ouvido apenas capta. A gente vai ver no final quem é responsável por identificar os sons. E nós somos um expert em identificações. Os sons que nós já ouvimos. Então, existem músicas que eu começo a ouvir e eu começo já a viajar na época daquela música. Eu acredito que alguns de vocês lembram também de música, da escolinha, lá da infância, da mãe que cantava e também de alguns outros sons, né? Que a gente, no dia a dia, na nossa vida, a gente começa a ouvir. Então, a questão aí dos sons. Os ruídos também. É interessante que tem pessoas que até conseguem identificar, né, perto de casa, quando alguém está chegando com o carro, alguém da família, ou o movimento do ônibus, moro perto de uma parada de ônibus, eu já escuto, já saio correndo. Então, veja aí a importância da nossa audição. O que é que nós temos mais? E aí, falar de sons fracos, né, e sons fortes, vocês assistiram também, né, aula falando sobre isso. Eu já trabalhei com vocês em relação aos sons. E o nível de intensidade, a gente vai ver aí a questão do decibel. Ou seja, nós vamos trabalhar essa questão de som. E na questão da aula passada, eu mostrei a vocês o apito de cachorro. Que é isso, professora? Aquele som que a gente não consegue ouvir, nós humanos. Embora tem pessoas que são hipersensíveis e conseguem ainda captar algum ruído. Existem ruídos, né, muito altos e muitos baixos que a gente não vai conseguir. Então, professora, eu pensava que o ouvido da gente conseguia captar tudo. Não, a gente vai conversar sobre essa questão de anatomia completa, porque hoje é a questão dos órgãos do sentido, a gente está fazendo uma apresentação. O que é que eu tenho mais? Aí na questão, né, que aí eu já comecei a apresentar a vocês hoje, Plínio, né, a questão aí de todo o alfabeto aí de sinais, que não são só esse, gente. Tem um monte de símbolos. Exemplo, no meu caso, eu não preciso dizer por letras o nome Isabel. Então, quando eu faço assim, eu já estou apresentando o meu sinal. Não é isso? Então, aí algumas pessoas vão me conhecer a partir desse sinal. Esse aí, eu estou preparando uma aula fantástica. Fiquem atentos. Nós vamos ter aqui um grupo muito grande de intérprete nessa aula. Eu já comecei a fazer algumas fotos. Vocês vão gostar bastante, viu, pessoal? Mas vamos lá. E aí, gente? Lembra do olfato? Lembra do que eu falei do olfato junto com o paladar? Que eles dois são importantes, né? Para a gente detectar essa questão aí do coronavírus. Eu coloquei na aula passada esses dois sentidos como vamos dizer assim, um sensor, um alerta. Não vai dizer que todo mundo que não tiver agora a questão aí do olfato funcionando, vai dizer que está com coronavírus. Não, porque até mesmo uma obstrução do nariz, o popular, né, o nariz entupido, a gente não vai conseguir, né, sentir a questão aí dos cheiros. Então, a questão aí dos cheiros, muito importante no nosso dia a dia, né? Não só por uma questão das comidas e dos perfumes, mas também da questão dos odores desagradáveis. Então, aqui vai um alerta. Hoje eu estou cheia de alerta. Cuidado, gente. Vamos ir para a escola com um banho, né? Fresquinho, nosso clima já está começando a esquentar. É muito importante. As pessoas se aproximam da gente, né, com mais prazer, mesmo nesse período aí que a gente tem que ter distanciamento. Outra coisa, são aqueles odores desagradáveis na hora da aula. Conversa com o professor. Eu sei que tem algum professor que vai dizer, agora não, vai dizer, professor, dá aquela dica que não é bem, viu, professor, não posso ficar. Se você dá essa dica, o professor vai deixar você sair, gente. Agora, às vezes, odores desagradáveis, todo mundo tendo que sentir. Ô, coisa chata, gente, para nós professores e para os colegas. E o comentário que fica na sala. Eu acho que ninguém vai querer sofrer bullying em relação a esses odores desagradáveis. Então, é cada um que tem que tomar conta, viu? Cada um tem que se cuidar. Então, a questão aí do olfato. E aí, na questão do nariz, muito importante. Eu já conversei com vocês antes falando que é muito importante respirar pelo nariz. Por quê, professora? Porque no nariz nós vamos ter, né, um conjunto. De que, professora? Nós vamos ter um conjunto de estruturas que vão facilitar a nossa respiração. E hoje eu vou começar por aí. Na hora que a gente respira pelo nariz, o ar é aquecido, ele é filtrado e ele é umedecido.
E aí a gente vai saber por quê. Aquecido, porque toda a parte interna do nosso nariz está cheia de vasos sanguíneos. E à medida que esses vasos sanguíneos, né, eles estão lá aquecidos pelo calor do nosso corpo, o ar vai aquecendo rapidinho. Legal. O que é que tem mais? Nas nossas fossas nasais tem uma grande quantidade de pelos. Professora, eu nem sabia para que esses pelos. Gente, os pelos são verdadeiros filtros. São os pelos que vão começar aí a filtrar. E aí partículas de poeira vão ficar presas nesses pelos. E aí vem a questão do muco, né? Que algumas pessoas têm o mau hábito de estar limpando o nariz em lugares públicos. Gente, o nariz é para limpar na hora do banho. Aproveita o banho, né? Mãos limpas e limpar o nariz. Não é bem-vindo essa limpeza desse nariz em público, viu, gente? Então, aí, estou colocando para vocês a questão dos cheiros. E os cheiros também trazem muita memória para a gente. O cheiro de um perfuminho de bebê, o cheiro da avó, o cheiro de uma comidinha. Então, dá uma olhada aí no seu material que fala dessas células olfatórias. Muito importante também. O que é que eu tenho mais? Vem aqui. Olha o que eu coloquei aí em relação aos cheiros. Eu trouxe aqui, sei que vocês são adolescentes, mas eu trouxe aqui crianças para a gente poder viajar um pouquinho nesses odores da nossa infância. A minha faz bastante tempo, mas eu lembro de muitos cheiros da minha infância, viu, gente? E eu acho que tem tudo a ver. Eu tenho muita memória em relação aos alimentos, né? Também tem alguns perfumes que me lembram, perfumes que eu usei na minha infância, perfume das pessoas da família. Então, vê a questão aí em relação aos cheiros. O que é que nós temos mais? Questão aí do paladar, né? O cheiro e o paladar, eles se unem na hora de uma refeição. Também, eles vão se unir para dizer que aquele alimento não está legal. Não é isso? É muito importante. Às vezes o nariz apresenta um alerta e aí o paladar se confirma em relação ao alimento estragado. Cuidado, gente. Eu vou tentar comer. Às vezes a complicação é bem mais grave. Então, aqui, eu trago aqui uma curiosidade. Nós já estudamos, e vocês vão encontrar em alguns livros, que a língua existem pontos específicos. Os cientistas estão querendo derrubar essa teoria. Eles estão dizendo que na nossa língua existe um monte de botões olfatórios e gustatórios. E ele vai começar a identificar esses sabores rapidinho. E não só a língua. O palato, que é o céu da boca, também tem esse poder. O que é que eu vou mostrar aqui? Professora, eu achava que eram só 4 sabores, a senhora colocou 5. Pois é, gente. Além do doce, do azedo, do amargo e do salgado, veio o umami. Que é isso, professora? É o sabor de carne, de queijo, que é um sabor diferente. Não é doce, não é salgado, não é azedo e não é amargo. Professora, a carne é salgada. Foi adicionado sal. Entenderam aí? A questão aí de um novo sabor. O que é que eu tenho mais? Os estímulos sensoriais. A gente sabe que tudo isso, eles vão ajudar a identificar o que está na nossa volta. Nós já conversamos na aula passada sobre esses quimiorreceptores. E agora, vem ver quem é responsável. Olha quem está... Eu tenho alguém que codifica tudo. É o cérebro, gente. É o nosso receptor interno. Ele é o órgão que transforma os estímulos em sensações. Ele recebe todas as informações do nosso sentido. Ele é quem codifica. Ele é quem vai dizer realmente o que é que está acontecendo. Então, os órgãos dos sentidos captam a informação. E o cérebro é quem codifica. E o que é que eu tenho mais? Lembrar aí que agora eu já tenho alguns desenhos, e o que é que vocês vão fazer? Constrói um mapa mental, gente. Constrói um mapa mental sobre os órgãos dos sentidos. E aí, vocês vão ter um material de estudo bem legal. Vamos lá? O que é que eu tenho agora? Tchau, pessoal. Aula de ciência, né? Está chegando ao fim. Recomenda para os seus amigos e vamos dar continuidade ainda aos órgãos dos sentidos, ok? Tchauzinho, pessoal. Até o próximo encontro.